que nos assiste pela TV Decision, o case study da Morphos Labs e o tema O Dia Após um Ataque de DDoS, Detecção e Resposta. E para fazer essa apresentação, nós temos o prazer de convidar o pesquisador da Morphos Labs, Renato Marinho. Por favor. Muito bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. À vontade. Bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Security Leaders pela oportunidade dessa apresentação aqui. Nós estamos, sempre que possível, participando desse evento, que é muito bacana. Estivemos em Recife há 2 semanas e agora aqui novamente. Meu nome é Renato Marinho, como foi apresentado. Sou pesquisador do Morphos Labs, uma área da Morphos focada em pesquisas avançadas de segurança da informação. A Morphos é uma empresa que tem 13 anos no mercado de segurança nacional. E o objetivo do Morphos Labs é muito alinhado com o que foi falado aqui no tema de hoje, que é a colaboração. Nós temos pesquisas na área de malware, temos pesquisas na área de rede sem fio, internet das coisas. E algumas das áreas de nossas pesquisas são exatamente alguns trabalhos e algumas respostas a incidentes que nós temos dado em clientes ou em prospects aqui no nosso mercado. E é exatamente o tema dessa palestra de hoje, que é um dia após um ataque DDoS. Essa foto aí leva a pensar um desastre maior, mas graças a Deus não foi preciso. O ataque DDoS, pessoal... Só começar aqui. O ataque DDoS dispensa maiores apresentações. É um ataque muito barulhento, vamos dizer assim, comparado com outros ataques que nós temos que são muito sorrateiros. Alguns outros ataques visam ser o mais silenciosos possíveis, para não chamar a atenção de quem está sendo atacado, por exemplo. Mas esse não é o caso do ataque DDoS. O ataque DDoS tem a função de interromper algum tipo de serviço. Eu estou falando aqui, mais especificamente, do ataque volumétrico, onde a gente tem uma série de pacotes de várias origens diferentes, endereçadas a um determinado alvo, e o objetivo é estressar os recursos daquele alvo. É estressar recursos de CPU, recursos de link, recursos de aplicação e assim por diante. Então, esse é exatamente o tipo de ataque DDoS que foi sofrido por um cliente, no caso, e mais à frente eu vou detalhar um pouco mais a respeito de como é que foi isso. Só para dar um overview aí para vocês... Esse é um número que eu trouxe lá do relatório da Akamai de 2015. Os ataques DDoS tiveram um aumento significativo comparado a 2014. Um aumento de 132% comparando o mesmo período, ou seja, um aumento realmente grande. A gente tem presenciado, tem visto muitos desses ataques acontecendo. E o que mais nos preocupa é com a capacidade que esses atacantes têm hoje. Eles têm, seja por qual origem eles estão partindo para atacar, eles têm a capacidade de arregimentar uma quantidade de links muito grande. Aqui a gente vê que teve um aumento, os ataques de maior de 100 GB aumentaram 100%. Eles dobraram de 2014 para 2015. Realmente um aumento significativo. Poucas são organizações nacionais que têm a capacidade de suportar um ataque desse tamanho. E, aprofundando um pouco mais nesse relatório, a gente vê de onde partem esses ataques, quais são as maiores origens, vamos dizer assim. E a maior parte do volume de tráfego gerado em um ataque DDoS nesse período foi muito representado por um tipo de protocolo chamado SSDP. O SSDP é um protocolo plug and play, muito comum utilizado no CPS, que são aqueles dispositivos que as operadoras colocam nas casas das pessoas ou nas empresas. Ele funciona no protocolo DP e o objetivo dele é que ele permita a comunicação e a interatividade entre vários dispositivos em uma rede. Então, é uma forma da tecnologia se conectar a outras através de plug and play. E esse protocolo SSDP, se ele não estiver bem protegido, ele pode ser utilizado para ataques de reflexão e amplificação de DDoS na internet. Como é que funciona esse tipo de ataque, né? Fiz um cenário bem simples aqui.
Geralmente, quando eu, por exemplo, estou aqui nessa posição desse atacante, envio um pacote para 3 endereços diferentes, pode ser um ping, por exemplo, o normal é que esses pacotes retornem para mim já que eu sou a origem dessa conexão. O que acontece com o ataque de reflexão e amplificação é que esses pacotes não voltam para mim. Esses pacotes são direcionados para a vítima. Aqui. Porque o atacante informou no pacote de origem dele de solicitação que o endereço de origem não é o dele, o endereço de origem é a vítima. Então, é como se a vítima estivesse pedindo todas aquelas conexões. E aí vem aquela pergunta, mas, Renato, por que o atacante já não mandou direto os pacotes para a vítima? Por que ele mandou para alguém direcionar para a vítima? É exatamente pelo fator de amplificação. Como eu falei do SSDP, o atacante solicita conexões ao SSDP, que estão aqui, e o SSDP retorna uma conexão 30 vezes maior do que o tamanho da requisição. Então, essa taxa de amplificação é que os atacantes gostam bastante. Porque ali, aquele pacotinho que ele enviou, uma requisição muito pequena, foi ampliado em 30 vezes o número de pacotes que vai atacar a sua vítima. Tem uma tabelinha, que é essa aqui, que mostra a taxa de amplificação de alguns protocolos diferentes. O SSDP, como eu falei, tem uma taxa de mais ou menos 30 vezes, e o NTP, protocolo de hora na internet, mais ou menos 600 vezes a amplificação desse protocolo. Tem outros protocolos, essa lista aí eu retirei do site do CERT dos Estados Unidos. Tem outros protocolos aqui que fazem amplificação e que, se eles não estiverem bem protegidos, podem ser a origem desses ataques que eu estou falando. Nessa lista aqui, vocês podem ver a maior parte a distribuição, vamos dizer assim, dos dispositivos com o SSDP desprotegido. A China tem mais de 4 milhões de dispositivos. O Brasil, nesse reporte que eu tirei, mais ou menos 274 mil dispositivos. Geralmente são aparelhos que ficam nas casas das pessoas. Hoje a gente tem links de internet nas casas muito rápidos, links de 50 mega, links de 100 mega, e para um atacante é uma maravilha isso, porque ele vai ter ali uma banda de saída bastante interessante. E é muito incomum que as pessoas se preocupem em atualizar aquele dispositivo. Geralmente, elas compram um link de internet, o dispositivo é colocado lá, mas não tem uma preocupação de uma rotina de atualização por parte da pessoa ou por parte, muitas vezes, das operadoras. E, seguindo aí a tendência desse ano de 2015, um grupo de atacantes chamado DD4BC, que é DDoS for Bitcoin, criou um tipo de extorsão baseada em ataques DDoS. Nesse ano, vocês viram aí a explosão dos ataques de ransomware, que são extorsão mediante a criptografia de dados dos usuários, das pessoas. Inclusive, o que eles usam? Né? Eles, olha, eu só te devolvo os teus dados se você me pagar esse resgate. Isso é o que o ransomware faz. E as pessoas começaram a tomar algumas precauções. Elas começaram a fazer backups. E aí começaram a não pagar aquele resgate. O que é que o pessoal que faz ataque de ransomware fez? Já que vocês estão fazendo backup, eu vou mudar a estratégia da minha extorsão. Ao invés de eu criptografar os teus dados, eu vou roubar os teus dados e vou te ameaçar de divulgar isso na internet se você não me pagar o resgate. Então, eles mudaram um pouco a ameaça para tentar fazer com que as pessoas continuem pagando a extorsão. Seguindo essa linha, esse grupo de DD4BC ameaça as empresas no mundo inteiro que, se elas não pagarem um determinado tipo de resgate, um determinado tipo de valor de extorsão, elas vão sofrer um ataque DDoS. Várias são as empresas que já foram ameaçadas. Essas aqui são as áreas de atuação dessas empresas, a maioria delas na área financeira. Tá? Mais de 50% na área financeira, tem outras. A estratégia deles, geralmente, eles focam em um determinado país e empresas da área financeira daquele país são ameaçadas e, geralmente, eles acabam pagando esses valores. Nessa imagem, vocês podem ver a distribuição dos pontos que são utilizados como origem dos ataques desse grupo. Todos esses pontos vermelhos aqui são pontos de protocolos vulneráveis, como eu falei, do SSDP, que podem ser utilizados através desses ataques. Aqui é na América do Norte, mas eu tenho também aqui na Europa, tem vários outros pontos aí
que são utilizados. Ou seja, eles têm um poder de fogo muito grande devido a essa quantidade de pontos vulneráveis distribuídos. Esse aqui é o e-mail que a vítima desse ataque recebe. Não vou ler, claro, mas, em linhas gerais, ele diz o seguinte: olha, é a sua vez, nós somos do grupo DD4BC, se você não nos pagar um valor de 40 bitcoins, você vai sofrer um ataque DDoS. E eu vou fazer um ataque DDoS na sua empresa, nesses IPs, para você perceber que nós temos realmente poder de fogo. E não adianta tentar impedir, porque nós temos um poder de ataque de mais ou menos 500 GB, 400 a 500 GB, né? Então, esse é o e-mail que ele envia, e ele ainda faz uma ironia no final, ele diz o seguinte: olha, eu sei que é difícil você conseguir 40 bitcoins de uma hora para outra, você não deve ter isso na sua carteira, então, por isso, eu vou te dar 24 horas para você comprar isso. Para vocês terem uma ideia, eu peguei essa cotação hoje, um bitcoin é $329, fazendo aí a conversão, a empresa teria que pagar, para não ser atacada, mais ou menos 50 mil reais, né? E o pior que não é garantia, obviamente, porque à medida que você paga, você vai acabar sendo um bom cliente desse grupo. Eles vão fazer isso mais vezes com vocês. Muito bem. Então, vamos entrar aqui nesse estudo de caso. Esse estudo de caso foi de um ataque DDoS, que nós participamos a partir de um determinado momento do tratamento. Nós não fomos informados ou fomos contactados desde o começo. E a empresa que foi atacada é um ISP, é um provedor de internet. Ela tem uma estrutura de internet aqui, obviamente eu simplifiquei. Tem uma estrutura de um roteador principal, 4 links com operadores diferentes com a internet. Bastante comum, apesar de ser um ISP, muitas empresas aqui vão se ver nesse desenho aí, com links de diferentes operadoras. E de uma hora para outra, esse provedor começou a receber um ataque DDoS. Vários clientes começaram a ligar. Esse não é o melhor cenário possível, né? O nosso cliente começar a ligar para a gente, perguntar o que está acontecendo e a gente não saber o que está acontecendo. O ideal é que se tenha uma estratégia de monitoramento e detecção de ataques DDoS. Não é uma coisa muito simples, principalmente quando a gente trata de ataque DDoS na camada de aplicação. Esse aqui não foi o caso, esse foi na camada de rede mesmo. E os ataques, eles acontecem em ciclos. O atacante manda 30 minutos de ataque, depois passa mais 30 minutos de silêncio, depois mais 30 minutos e assim por diante. No começo, eles pensavam que era mais um ataque DDoS que eles estavam sofrendo, que iria, com o tempo, ser resolvido sem nenhuma ação deles. Mas isso não aconteceu. No dia seguinte, dia 14 de abril, isso foi desse ano, os ataques continuaram, mais clientes começaram a ligar, eles começaram a tentar mapear para onde o ataque estava indo. Né? Numa infraestrutura de um SP, você tem vários roteadores, vários switches, vários servidores. Hoje em dia, com a virtualização, você tem máquinas com 100, 800, 1000 servidores. Então, eles começaram a mapear qual era o ataque, né? Qual era o alvo desse ataque. Começaram a fazer alguns testes internos, começaram a fazer algumas medidas de bloqueios e nada surtia efeito. Ataque DDoS é um tipo de ataque que você dificilmente vai conseguir sair dele sozinho. Você vai ter que ter uma colaboração, pelo menos com os seus provedores, com quem está acima de você no nível da internet. Bom, ataques continuaram, de novo, com esse ciclo de 30 minutos. Eles mapearam que a origem principal era na China. Isso corresponde um pouco com aquela quantidade de SSDP aberto na China, mais de 4 milhões de ativos vulneráveis por lá. E quando a gente tem um ISP com mais de 1 ou 2 dias com problemas, isso é muito sério, porque os clientes começam a cancelar os contratos. Eles não podem passar muito tempo sem ter o seu serviço no ar. Então, você pensar num provedor de cloud de outras empresas fora do ar, e aquilo passa a ser muito crítico. Eles, então, buscaram ajuda e contactaram uma empresa de anti-DDoS. Empresas de anti-DDoS funcionam migrando o ataque, migrando os IPs que estão sendo atacados naquela infraestrutura, no alvo, para fora. Eles colocam aqueles IPs para fora daquela infraestrutura. Essa é uma das estratégias de anti-DDoS. Só que essa empresa, ela precisava de uma informação muito crítica, que era o volume de ataque que eles estavam sofrendo. Aquela informação era essencial para que eles pudessem passar uma proposta comercial com base no volume de ataque. Só que eles não tinham essa informação
uma vez que a infraestrutura não respondia mais nem a consultas SNMP básicas. Eles não sabiam quanto de tráfego estava passando pelos roteadores. Em um ataque DDoS desse tipo, além da quantidade de tráfego muito alta, você tem uma quantidade de pacotes muito alta. Então, se o teu roteador ou a infraestrutura de rede não suportar esse volume de pacotes, por mais que a banda suporte, a tua infraestrutura também vai cair, devido a esse volume muito alto de pacotes. Então, eles, nesse momento, não conseguiram, fizeram mais algumas medidas internas e acharam que estava ok, mas não estava. Então, eles precisaram, de novo, da ajuda dessa empresa de fora. As medidas internas nenhuma surtiu efeito. E a empresa de fora disse o seguinte: olha, eu te ajudo, não precisa você me passar informação de quantidade de tráfego, eu vou te ajudar, depois a gente conversa sobre o preço. E como é que eles fazem? Eles fazem uma técnica de mitigação chamada de off-site scrubbing. Eles pegam os IPs que estão sendo atacados nessa infraestrutura do provedor, do SP, e publicam lá fora. No caso, essa infraestrutura está em Miami. Eles fazem isso através de uma configuração de um túnel GRE entre esses dois roteadores aqui, e via BGP publicam aqui fora o IP ou os IPs que estão sendo atacados. Então, com isso, quem vai receber a pancada do ataque DDoS é a infraestrutura de fora. E para cá, para o provedor, só vai passar o tráfego limpo, o tráfego que ele considera tráfego legítimo. E aí, com isso, de forma instantânea, né, uma vez que ele fez essa configuração, de forma praticamente instantânea, ele começou a ter os seus links livres novamente. O ataque foi sanado, né, somente o tráfego limpo passou. E eles tiveram a informação do provedor externo de que aquele ataque estava sendo de 15 GB, né, e somente 20 megas desse ataque era um tráfego legítimo, era um tráfego que poderia entrar para o provedor. Bom, e aí, problema resolvido. Aí a gente usou uma hashtagzinha aqui, só que não, porque é exatamente aí que vem o dia após o ataque DDoS, né? No dia seguinte, eles já estavam exaustos, a equipe de segurança e infraestrutura exausta, eles começaram a perceber, na madrugada do sábado, um ataque de saída, não era mais um ataque de entrada. O que estava acontecendo é que uma ou duas máquinas aqui internamente estavam gerando um tráfego de saída gigante, várias conexões, e eles pensaram o seguinte: caramba, então não foi só o ataque externo, agora eu estou gerando ataque DDoS para a internet. Tem uma teoria, e a gente já até comprovou isso em alguns momentos, que fala que o ataque DDoS, quando acontece, geralmente ele está ali para encobrir, ou dar uma cortina de fumaça para outros ataques paralelos que possam acontecer. Então, ele chama a atenção da equipe de segurança e um outro ataque pode acontecer. E esse foi um caso muito semelhante. Após o ataque de entrada, eles começaram a gerar essa quantidade de pacotes. Foi aqui que nós entramos, né, para tentar ajudar o ISP. E nós encontramos, em um dos servidores aqui, que estavam infectados, um script PHP que foi deixado pelos atacantes. Esse aqui é o script, não dá para vocês enxergarem, obviamente, mas o que esse script é nada mais do que uma metralhadora de pacotes. Ele é utilizado pelos atacantes para ordenar o ataque a outros destinos. Então, é como se ele fosse um mega amplificador de DDoS. O atacante só passa o seguinte: eu quero atacar o IP tal durante tanto tempo, pode mandar pacote para lá. E esse cara faz. Então, esse foi o presentinho que o provedor recebeu, deixaram esse script lá e executaram. Pesquisando a fundo lá como é que eles deixaram isso, e aí vem mais uma lição aprendida do provedor, que foi simplesmente um acesso anônimo no FTP. Uma das máquinas que eles tinham tentado recuperar durante o ataque DDoS, na correria, eles formataram, reinstalaram e esqueceram de um simples detalhe, que é desabilitar o usuário anônimos. E aí aquele usuário foi utilizado para postar aquele arquivo PHP que eu mostrei no slide anterior. Então, apesar do provedor ter realmente uma infraestrutura lá de processos, eles esqueceram desse detalhe simples e foram atacados novamente. Os ataques que eles geraram foram para vários destinos diferentes, como esses aqui foram os principais: Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. E esses foram os principais provedores atacados.
fazendo um estudo sobre esses destinos, a gente teve a impressão de que era um ataque entre provedores. É como se vários provedores estivessem originando ataques uns contra os outros. Era como se ele estivesse também participando desse ataque. Eram muitos destinos diferentes. E a maior parte das solicitações daquela metralhadora, que é o script, veio do próprio Brasil. Muitas empresas brasileiras, a gente acabou vendo lá, e a gente fez uma interação com o CERT, o pessoal do CERT está, inclusive, aqui no evento, e muitas empresas eram brasileiras e tinham máquinas dentro da infraestrutura infectadas, solicitando os ataques a outros destinos. Bom, e aí, algumas das estratégias que esse provedor passou a utilizar depois, uma delas foi a aderência a essa melhor prática, que é a BCP 38, que você, basicamente, precisa configurar os seus roteadores das infraestruturas críticas para que eles não permitam o spoofing, que é aquilo que eu falei lá no começo, que permite que o atacante fale que quem está solicitando é o cliente, não ele mesmo. Então, essa é uma prática que tem que ser aplicada em todos os roteadores. Hoje, a gente tem essa prática, infelizmente, aplicada em mais ou menos 60% na internet, e a gente precisa que seja de forma global, de forma completa. Essa prática tem aproximadamente 20 anos já, e ainda não temos esse sucesso. Uma outra estratégia que eles passaram a adotar foi participar desse UTRS, Unwanted Traffic Removal Service, que é uma rede colaborativa, onde ISPs e empresas, de um modo geral, que têm AS, podem participar, e durante um ataque de DDoS como aquele que eu falei, elas podem repassar para os seus parceiros quais são os IPs que estão sendo atacados, e lá na ponta, cada um dos parceiros vai bloquear os ataques para aquele destino. Tá? Obviamente, além do ataque, ele vai também vai deixar de passar o tráfego legítimo que vai para aquele endereço. Mas, pelo menos, é uma estratégia que vai, de alguma forma, aliviar todo o tráfego para aquele provedor, para aquele destino. Eles também começaram a monitorar de uma forma mais eficiente toda a infraestrutura. Eles agora conseguem identificar para onde um ataque, né, um posterior ataque, vai estar indo, né, aqui para quais desses pontos aqui, quais desses links. E, melhor ainda, eles começaram a colaborar com seus próprios clientes. Uma vez que eles provêm links de internet, eles passaram a colaborar com as empresas que são clientes deles. Eles tiveram um problema muito crítico, que foi, eles não conseguiram facilmente um apoio dos provedores, daqueles 4 provedores. Para ele chegar na pessoa correta, para conversar sobre o assunto de segurança, ele levava muito tempo, não encontrava a pessoa e etc. Então, ele sentiu na pele essa dificuldade de interagir com os provedores, e viu que, para o cliente deles, aquilo poderia ser melhorado, e ele passou a monitorar ataques que iriam para clientes deles, e eles agora estão bloqueando de uma forma eficiente através de análise de fluxos. Alguns estão até listados aqui nesse slide. Então, eles conseguem dar um drop nesses pacotes antes que eles cheguem em alguns clientes. Pessoal, essa é a ideia da gente, colaboração. A ideia de mostrar esse estudo de caso rapidamente aqui em 20 minutos. Foi de mostrar como é que acontece, qual foi a estratégia de detecção, e talvez algumas empresas aqui já tenham passado por isso, ou venham a passar, já podem identificar como isso pode ser feito. Muito obrigado pela atenção de vocês. É isso aí.